Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos ao Viajando pela Fisiologia. Eu sou o professor Fábio Seschini e hoje com o segundo vídeo da série Treinamento de Força e Potência nos Esportes com o professor Dr. Bernardo Nemiide. E no primeiro vídeo nós falamos um pouquinho sobre as diversas possibilidades de treinamento de força e potência. E agora no segundo vídeo eu tenho uma pergunta bastante bacana para você, Bernardo, aproveitando a tua boa vontade. A pergunta é: como que esses diversos métodos de treinamento de força e potência, como que eles podem ser prescritos para os atletas de diferentes modalidades esportivas? Legal, Fábio. Então, a pergunta é bastante pertinente e muito importante, para falar a verdade, né? Porque, na verdade, esses métodos eles são prescritos de forma aleatória, né? A gente tem que, primeiramente, avaliar o atleta para saber quais métodos, primeiramente, ele precisa e como que a gente vai encaixar esses métodos em diferentes etapas do planejamento. Então, eu vou aproveitar, vou dar um exemplo de um atleta meu que eu avaliei semana passada, um atleta de MMA. Eu acho uma modalidade muito bacana e um bom exemplo para a gente dar dessa aplicação desses métodos. Então, vamos pegar, por exemplo, o MMA, que é uma modalidade de força e potência, precisa de ter resistência também para sustentar os esforços durante muito tempo, mas no tocante à força e à potência a gente usa teoricamente todos esses métodos que a gente listou no vídeo anterior. Mas especificamente desse atleta, né, aconteceu uma coisa que é muito comum em atleta de luta. Ele está numa categoria, ele está com 82 quilos, só que a competição que ele vai lutar, ele se inscreveu para lutar até 70, e ele não tem um percentual de gordura muito elevado. Então, dentro de todas essas avaliações, né, que a gente escaneia o atleta, ainda tem as avaliações de composição corporal. Ele não tem, se não me engano, acho que 8% de gordura, um percentual de gordura relativamente baixo aí para a modalidade. Então, quando a gente olha esse perfil, a primeira coisa que a gente seleciona é o que a gente não vai aplicar. Então, nele, ele vai ter métodos de treinamento de força e potência, mas ele não vai ter métodos de treino de força e potência que levem à hipertrofia, né? Eu até faço uma crítica e até um conselho para os profissionais da área de educação física, né? Que hoje o pessoal fala treino de força e potência, parece que tudo é hipertrofia, né? Tudo é hipertrofia, aquela última conversa que a gente teve. E o pessoal esquece que muitas vezes a correlação entre ganho de força e potência e ganho de massa muscular, a correlação não é alta. Você não tem uma correlação alta, mostrada realmente pelo R, né, o coeficiente de correlação aí de Pearson, tal, tudo mais nos estudos, entre ganho de força e ganho de massa muscular. Então, o que pode acontecer? Esse atleta vai ganhar força, vai ganhar potência, mas por outros mecanismos que não os morfológicos, que não os musculares. Então, a gente busca treinos que levem a uma maior adaptação neural, que levem a melhor de sincronização de unidades motoras, de recrutamento, de taxa de disparo, de velocidade de condução dos potenciais de ação, porque ele tem que baixar de categoria, mas ao mesmo tempo a gente fez outras análises que mostraram que ele ainda tem muito a ganhar em força e potência. Outra avaliação que a gente faz saltos verticais, squat jump e contramovimento. Faz o delta desses saltos, né, para ver o potencial elástico, por exemplo, que um contramovimento pode ter a mais do que o squat jump. Se o delta dessas avaliações está muito baixo, indica que ele não tem um bom potencial elástico, não tem uma boa contribuição de reflexo de estiramento e tem muito a desenvolver. Então esse é o indicativo para a gente usar a pliometria. Caso ele já tenha isso bem desenvolvido, talvez a gente deixe um pouco a pliometria do lado e vá para outros métodos de treino, como levantamento olímpico, vai para treino de força máxima, por exemplo, usa treinamento de força tradicional, né, alta intensidade, baixo volume, pausas mais longas. Então, assim, a aplicação desses métodos, quando a gente vai aplicar eles de forma coerente num planejamento, é muito difícil. Pelo menos para mim é bastante difícil. Primeiro eu tenho que avaliar o atleta, analisar os dados da avaliação dele e aí, em cima da análise dos dados, selecionar quais métodos que seriam plausíveis de aplicação naquele determinado mesociclo de treino. Então, avalio, analiso as avaliações, estabeleço um objetivo para uma determinada etapa. No meu caso particular, eu acabo usando 3 microciclos de treino para um regenerativo. Então, eu estabeleço os objetivos desse mesociclo, seleciono os métodos, distribuo as cargas, aplico esses métodos de treinamento e depois, na semana regenerativa, a gente vai ver a eficácia desse processo. A gente reavalia eles, né? Parece ser bastante trabalhoso, né? Principalmente quando a gente fala assim em aula, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, pô, nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Não, parece ser bastante complexo a gente falando dessa forma, mas a aplicação é muito simples, é simplesmente você aplicar tudo que aprendeu na faculdade, que são as avaliações, que são os controles de carga, e na disciplina de treinamento esportivo, que é a aplicação de todos esses métodos, né? E até uma coisa, Bernardo, que vocês estão vendo, está tudo adaptado aqui, gente. Nós estamos num hotel aqui em Campinas,
calhamos de se encontrar aqui em Campinas, falando, bom, vamos sentar lá e vamos gravar. Então tá tudo adaptado aqui. Mas lembra o seguinte, as dificuldades não é o que vai fazer com que a gente pare o nosso trabalho. Nós vamos fazer do jeito que dá. E o Bernardo, ele é muito assim, descolado, então que ajuda bastante. Então, Bernardo, uma coisa importante, eu tenho falado isso nos meus cursos, eu tenho falado isso para os meus alunos e muitos outros profissionais falam também, que a prescrição do treino, seja para o atleta ou para o indivíduo não atleta, não pode ser baseado na axologia e nem no, vamos dizer assim, no empirismo. Quer dizer, eu vou prescrever treino baseado no quê? O que nós defendemos é baseado na avaliação. Eu gostei muito de uma palavra que você usou aqui, que você falou assim, eu escaneei o meu atleta. Quer dizer, fez uma avaliação bastante completa de variáveis de composição corporal, variáveis metabólicas, variáveis neuromusculares. E baseado nisso, você toma as decisões sobre qual é o melhor método de treinamento, em qual fase desse mesociclo, desse macrociclo. E queria te fazer uma pergunta aqui fora do script, que seria o seguinte. Pela tua experiência prática, você que trabalha com atletas e também com pessoas não atletas, essa questão da avaliação física em si, para determinar qual o volume, qual a intensidade, quais os métodos de treinamento serão selecionados para uma determinada situação, determinada pessoa. Isso é aplicável também para o indivíduo não atleta? Aquele indivíduo da aula de personal training, aquele indivíduo que, por exemplo, vai na academia, isso também pode ser aplicado nesse grupo populacional? Ótima pergunta, Fabião. Eu acho que, cara, deveria ser uma obrigação, né? Para responder a sua pergunta, eu vou fazer uma analogia que eu aprendi a fazer esses tempos, né? Porque eu tenho encontrado, assim, nos cursos de pós-graduação, até na própria Unicamp aí que a gente ministra, médicos fazendo o nosso curso, né? Para ajudar eles também, né, eu aprendi a fazer uma analogia, né? Que a gente acaba fazendo na nossa área, né? E que todo mundo fala isso, é muito bonito falar, mas a gente não leva muitas vezes ao pé da letra. Exercício é remédio. Todo mundo fala, isso daí é bonito, tem até publicação com isso, né? E esses tempos eu resolvi interpretar isso aí ao pé da letra. Então, se exercício é remédio, eu vou discutir como é que um médico te prescreve um remédio. Então, por exemplo, ou adota um determinado procedimento. Se operou o joelho, eu também já operei. Né? O ano passado eu tive um problema aí de menisco, aí, jiu-jitsu, né? Fui num ortopedista. E aí eu cheguei lá, ó, tá acontecendo isso, meu menisco medial tá machucado, tal. Aí ele olhou assim, olha, primeira coisa, eu preciso que você faça esse exame aqui, ó. Me deu uma guia, fui lá fazer uma ressonância magnética. No mesmo dia ali, no consultório dele mesmo, eu fiz um raio-x e um ultrassom, né? Por que ele pediu isso daí? Porque ele precisava saber o que eu tinha. Né? Ele falou assim, ó, você tem menisco, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo, já foi agendando a operação. De jeito nenhum. Ele me mapeou. Ele viu assim se realmente eu tinha aquele problema e como que era aquele problema, como que ele ia tratar aquele problema, né? Ele quis identificar. Então ele mandou uma série de exames, fui lá, fiz os exames, que no nosso caso é análogo às avaliações físicas que a gente faz. Voltei na semana seguinte com os exames lá, ele olhou, colocou ali, tal, ó. Então identifiquei o problema, é esse. Vou marcar a cirurgia, na cirurgia eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Isso é um procedimento médico, né? A gente faz isso, né? Qual foi o critério? Eu costumo perguntar muitas vezes para as pessoas, né? Tem muitas pessoas hoje prescrevendo treino para atletas, ou atletas recreacionais também, ou qualquer outro praticante de atividade física com outros objetivos estéticos ou de qualidade de vida, onde a gente observa a prescrição de, por exemplo, o levantamento olímpico. Aí eu pergunto, mas por que você está prescrevendo o levantamento olímpico para essa pessoa? O que o levantamento olímpico traz de benefícios para essa pessoa? Se essa pessoa precisa do levantamento olímpico, ou ele está sendo prescrito simplesmente como uma atividade física recreacional? Porque se for como uma atividade física recreacional, aí voltando para a sua pergunta, eu não vejo necessidade de avaliação. Você está fazendo aquilo porque é um lazer, é uma atividade física recreacional, do mesmo jeito que vou caminhar no parque com minha família, vou andar de bicicleta com os meus amigos, isso é uma atividade física recreacional. Agora, se você já tem um objetivo, não, eu tenho como objetivo de atividade física melhorar minha qualidade de vida, ganhar massa muscular, melhorar minha resistência, aí já é outra história. Então você tem que ter uma avaliação prévia que te direcione para determinados métodos de treino, para você saber se você realmente precisa daquele método de treino e principalmente se aquele método de treino atende àquela necessidade, né? Voltando lá ao que você perguntou no vídeo anterior da pliometria.
A pliometria é um método de treinamento de força e potência. E hoje eu vejo muitas vezes as pessoas usando pliometria em alguns programas de condicionamento físico aí, né, para finalidades que ela não atende. A pliometria foi concebida na década de 60, antiga União Soviética, Yuri Vitaly Verkhoshansky, para melhorar a potência de atletas de salto em altura. Eficiência do ciclo alongamento e encurtamento, excitabilidade do fuso, aumento de proteínas elásticas do músculo esquelético, melhora de taxa de desenvolvimento de força. E eu vejo muitas vezes as pessoas usando pliometria para coisas para qual ela não foi prescrita, ela não foi feita, como por exemplo para emagrecer. Seria a mesma coisa que eu for ir numa concessionária e falar assim, eu quero comprar um carro. Mas para que você quer esse carro aqui? Não, eu quero voar. Não, o carro não foi feito para isso, você não vai conseguir voar com o carro. Não, mas eu não consigo voar com o carro? Não, ele não foi feito com isso. Se você quer voar, você compra um avião. Né? E assim, meio que analogamente as pessoas estão fazendo isso, né? É que o nosso organismo é muito plástico, né? Ele acaba se adaptando a qualquer coisa, né? Até com métodos que não foram feitos para aquilo, ele acaba sendo adaptado. Mas esse é uma reflexão que a gente tem que ter na nossa área. Por que você está usando um determinado método de treino? Ele foi feito para aquilo? Ou aquela pessoa que você está prescrevendo, ele realmente precisa daquilo? E aí uma questão importante, né, Bernardo? Por exemplo, Viajando pela Fisiologia tem um curso de avaliação física que ensina as pessoas a importância da avaliação, que ensina como fazer a avaliação física e métodos que você poderia usar facilmente dentro da academia, no clube, num centro de seriedade. E a avaliação, gente, é importante. E aí eu costumo dizer o seguinte, Bernardo, para a gente encerrar esse segundo vídeo, prescrição do exercício, seja para atleta ou para indivíduos não atletas, não é receita de bolo. E prescrição do exercício significa tomar decisões em relação a qual tipo de exercício, qual o volume, qual a intensidade, qual o método que vai ser aplicado, em qual momento da organização do treino esse método vai ser aplicado. E essas decisões a gente só pode tomar baseado em critérios. E qual seria o critério? A avaliação física. Então, atleta de alto rendimento, com certeza a avaliação é imprescindível. E o atleta que é atleta, por exemplo, o atleta recreacional, vamos dizer assim, né? A avaliação física também é importante. E aí tem que fazer a avaliação física. A prescrição do exercício vai ficar mais assertiva se você fizer a avaliação física antes. Então queria agradecer, estamos finalizando aqui o segundo vídeo da série Treinamento de Força e Potência nos Esportes com o professor Dr. Bernardo Neme Ide, que além de ser doutor é autor de vários livros aí sobre treinamento de força e potência e também é palestrante e professor de cursos de pós-graduação. Fique atento ao Viajando pela Fisiologia, porque no terceiro vídeo o professor Bernardo vai falar um pouquinho com vocês sobre métodos específicos de treinamento de força e potência. Um grande abraço e até lá.